João capítulo 4. E agora Jesus, expulso pela inveja e maldade dos judeus, começa o seu ministério fora deles, reconhecendo a verdadeira posição do povo nos caminhos de Deus, vai para a Galileia. Tinha, porém, de passar pela Samaria, onde vivia uma raça mista de estrangeiros e de israelitas. Esta raça tinha abandonado a idolatria dos estrangeiros, porém, embora seguindo a lei de Moisés e reclamando-se do nome de Jacó, tinha estabelecido um culto para si próprio no Monte Gerizim. Jesus não entra na cidade. Sentindo-se cansado, senta-se na borda de um poço que ficava no seu caminho. Todavia, essa necessidade torna-se ocasião para a manifestação daquela graça divina, cuja plenitude estava na sua pessoa e que, transbordando, ultrapassava os estreitos limites do judaísmo. Antes de entrarmos propriamente na matéria deste capítulo, consideraremos alguns detalhes preliminares. Jesus não batizava ele mesmo, porque conhecia toda a extensão dos desígnios de Deus em graça, o verdadeiro objetivo da sua vinda. Não podia, pois, ligar as almas pelo batismo a um Cristo vivo. Só os discípulos tinham boas razões para assim procederem. Deviam receber Jesus, vivendo sobre a terra, como sendo o verdadeiro Messias. Da parte deles, era a fé em ação. Quando repelido pelos judeus, o Senhor não contesta, deixa-os. Chegado a Sicar, encontra-se em presença de comoventes recordações que faziam lembrar da maneira mais sensível os pensamentos de Deus acerca de Israel, mas na Samaria. Triste testemunho este da ruína de Israel. O poço de Jacó estava nas mãos de gente que diziam de Israel, mas que o não eram na sua maior parte, e que adoravam não sabiam o que, pretendendo, contudo, ser descendência de Israel. Os que estavam no caminho da verdade, os judeus, tinham expulsado o Messias por inveja e ódio, e Jesus, homem desprezado pelo seu povo, tinha-se ido embora, tinha saído do meio deles. Vemo-lo aqui, partilhando as enfermidades da humanidade. E cansado da viagem, não achando senão a borda de um poço para nele repousar ao meio-dia. E com isso se contenta, procurando fazer apenas a vontade de seu Deus e Pai, que ali o tinha conduzido. Os discípulos de Jesus estavam longe e Deus guiou a esse mesmo poço e a essa desacostumada hora uma mulher que ia só. Com efeito, não era a hora em que as mulheres saíam para tirarem água do poço. E assim, mais uma vez, podemos ver como são maravilhosos os caminhos de Deus. Uma pobre pecadora e o juiz dos vivos e dos mortos encontram-se no mesmo lugar e juntos cumprem os desígnios de Deus. O Senhor, cansado e sedento, não tem sequer os meios necessários para mitigar a sede. Como homem, está dependente daquela pobre mulher para ter um pouco de água a fim de se dessedentar. Pede-lhe de beber. A mulher, vendo que se tratava de um judeu, espanta-se e começa a cena divina. O coração do Salvador, rejeitado dos homens e oprimido pela incredulidade do seu povo, abre-se para deixar transbordar essa torrente de graça que encontra ocasião de se exercer no meio dos que sofrem, e não entre a justiça dos homens. Ora, essa graça não se limitava aos direitos de Israel, nem se emprestava ao orgulho nacional desse povo. Tratava-se do dom do próprio Deus que estava ali em graça, de Deus que tanto se humilhara, indo ao ponto de, nascido como homem, no meio do seu povo, depender
quanto à sua posição humana de uma pobre mulher para conseguir uma simples gota de água para beber. Se tu conheceras o dom de Deus, e não quem eu sou, mas quem é aquele que te pede, dá-me de beber, quer dizer, se tu soubesse que Deus dá liberalmente, e qual é a glória deste que está à tua frente, e até que ponto Jesus se humilhou, o seu amor ter-se-ia revelado ao seu coração e tê-la-ia enchido de perfeita e feliz confiança, mesmo a respeito da satisfação das necessidades que uma tal graça teria revelado na tua alma. Tu lhe pedirias, diz o Salvador Divino, e Ele, Jesus, te daria dessa água viva e vivificante, que jorra em vida divina e eterna. Eis o fruto celeste da missão de Cristo. Onde é recebido, Ele mesmo se revela. Note-se que aqui não é o mesmo que foi para Israel no deserto, onde a água corria da rocha ferida. Aqui a promessa é a de uma fonte de água jorrando para a vida eterna, e isto é também para nós. Revelando-se a si mesmo, o seu coração expõe essa graça celeste e vivificante, reprimida dentro dele pela incredulidade dos judeus, que foi ao ponto de rejeitarem a testemunha das promessas, e desoprime-se no coração de outro ser este objeto dessa graça, consolando-se assim da pena com que estava oprimido, apresentando deste modo o verdadeiro conforto do amor, sempre aflito quando não pode exercer-se. As barreiras que impedem a graça de correr são levantadas pela miséria que essa graça inunda. Esta miséria é o meio de se manifestar o que Deus é em graça. E o Deus da graça estava lá, mas aí o coração do homem, endurecido, egoísta e preocupado com as suas próprias misérias, fruto do pecado, não compreende nada disto. A mulher vê qualquer coisa de extraordinário em Jesus, está curiosa de saber o que significa essas comunicações e, ao mesmo tempo, impressionada da maneira como Jesus se apresenta. E junta um pouco de fé às palavras do Senhor, mas os seus desejos limitam-se a ser consolada do sofrimento de uma vida triste, onde o seu coração ardente não encontrava nenhuma resposta à miséria que ele tinha adquirido como sendo a sua porção pelo pecado. Algumas palavras acerca do caráter desta mulher. Creio que o Senhor quer mostrar aqui que, apesar da incredulidade dominante, existia, no momento em que estes fatos se davam, grandes necessidades nos corações, visto os campos estarem prontos para a ceifa. Assim, se a miserável justiça própria dos judeus o rejeitava, o rio da graça encontraria algures ao seu curso, lá onde Deus tinha preparado corações para o saudarem com alegria e ações de graça, porque Jesus respondia à miséria deles e às suas necessidades. Não seria, pois, no meio dos justos que o rio iria correr. O canal da graça seria cavado por necessidades e misérias que a própria graça fazia sentir. A vida da mulher samaritana era miserável, mas pelo menos ela sentia vergonha disto. A sua posição tinha isolado da multidão que a esquecia no tumulto da vida social, e não há dor interior mais viva do que a de um coração isolado. Mas Cristo e a graça vêm ao seu encontro. O seu isolamento cessa imediatamente. Ele estava mais isolado do que ela própria. Ela vinha sozinha ao poço, não vinha com outras mulheres. Sozinha, ela encontra-se com o Senhor pela maravilhosa direção de Deus,
que a conduzira ali àquela hora e que tinha afastado os discípulos para lhe darem lugar. Os discípulos nada compreendiam acerca desta graça. Bem, eles batizavam em nome do Messias, no qual criam. Isso estava muito certo, mas Deus estava lá em graça. Aquele que devia julgar os vivos e os mortos estava lá, e, com ele, uma pecadora nos seus pecados. Que sublime encontro! Deus, o único Deus verdadeiro, Criador e Senhor dos céus e da terra, tinha se humilhado ao ponto de depender desta pobre mulher para conseguir um pouco de água para matar a sede. Ela tinha uma natureza ardente, tinha procurado a felicidade e não tinha encontrado senão miséria, vivia em pecado e estava cansada da vida. Encontrava-se, com efeito, no ponto mais baixo da miséria moral que se pode conceber. O ardor da sua natureza não se tinha detido perante o pecado e, infelizmente, ela tinha ido até o fim. A sua vontade, embrenhada no mal, alimentava-se de cobiças e consumia-se sem fruto. Todavia, a alma desta mulher sentia necessidades de natureza espiritual. Ela pensava em Jerusalém, pensava em Gerezim, esperava um Messias que lhes anunciaria todas as coisas. Mas será que isto mudou de algum modo a sua vida? De modo nenhum. A sua vida era horrível. Quando o Senhor lhe fala das coisas espirituais em termos próprios para despertarem o coração, dirigindo a sua atenção para as coisas celestiais, ela não compreende. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. As coisas do Espírito só espiritualmente se pode discernir. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. O despertar dado aos seus pensamentos pelas palavras do Senhor, atraindo a atenção da mulher, não a conduz para além do horizonte do seu cântaro, símbolo do seu sofrimento diário, embora ela veja em Jesus a pretensão de ser maior que Jacó. Que iria ser feito? Deus trabalhava em graça, trabalhava nessa pobre mulher, e fosse qual fosse a ocasião para ela, era Jesus quem a tinha guiado ali, ou Deus mesmo. Mas ela era incapaz de compreender as coisas espirituais, embora expressas de maneira mais simples, porque Jesus o fala da água jorrando para a vida eterna de dentro de nós, mas como o coração humano se envolve e revolve nas suas próprias circunstâncias e nas suas penas, o horizonte das suas necessidades religiosas encontra-se limitada na prática pelas tradições que formavam a sua vida sob o aspecto religioso, deixando sempre um vazio que nada pode encher. Que fazer então? Como poderá agir essa graça quando o coração humano não compreende a graça espiritual que o Senhor traz? A resposta encontra-se na segunda parte deste maravilhoso ensinamento. O Senhor toca a consciência daquela pobre mulher. Uma só palavra sua é suficiente para lhe sondar o coração e penetrar até o mais profundo da alma daquela infeliz samaritana. Ela está perante um homem que lhe diz tudo o que ela tem feito. Toda a sua vida passada está agora diante dela. Quem será ele? A sua consciência é finalmente despertada pela sua palavra e ela acha-se colocada na presença de Deus. Quem é aquele que sonda assim o coração? A samaritana sente, enfim, que a sua palavra é a palavra de Deus. Tu és um profeta, diz ela. A compreensão das coisas celestes decorre da consciência e não da inteligência. A alma e Deus, qualquer que tenha sido o instrumento empregado, encontra-se juntos. Sem dúvida que a alma tem tudo a aprender, mas ela está em presença daquele que tudo ensina. Que extraordinário passo em frente para que ela... Que feliz mudança! Que nova e sublime posição! Esta alma, que nada mais via além do seu cântaro
e que sentia mais a sua fadiga do que o seu pecado, está agora ali só com o juiz dos vivos e dos mortos, com o próprio Deus, e de que maneira ela não o sabe. Sentia somente que era ele. Pelo menos era ele no poder da palavra, vindo da sua parte. E pelo menos Jesus não a desprezava como os outros. Se estava só, não estava só, estava com ele. Ele tinha lhe falado de vida, do dom de Deus. Ele tinha lhe dito que ela não tinha senão de pedir para logo receber. Ela não tinha compreendido nada do que se estava passando, é verdade, mas isso não constituía condenação para ela. Era a graça que se abaixava até ela para lhe pedir um pouco de água, a graça que conhecia o seu pecado e não se afastava dela por causa disto. A graça estava muito acima das opiniões dos judeus acerca do povo samaritano, como também estava acima do desprezo dos judeus segundo a carne. A graça que não escondia à mulher o seu pecado, antes lhe revelava e lhe fazia sentir que Deus o conhecia. No entanto, aquele que o conhecia também ali estava, e sem aterrorizar o coração de uma pobre pecadora. O seu pecado estava perante Deus, mas não estava em julgamento. Maravilhoso encontro este, o de uma alma com Deus. E como a graça de Deus o realiza por Cristo. Não é que a mulher raciocinasse sobre todas essas coisas, mas estava sob o efeito da verdade dela, porque a palavra de Deus tinha atingido a sua consciência. Estava na presença daquele que tinha realizado esta obra e que era bondoso, meigo, e estava contente por receber um pouco de água das suas mãos. A impureza dela, de maneira nenhuma, o mancharia a ele. Com efeito, ela podia confiar-se-lhe, sem perguntar por quê. E é assim que Deus opera. A graça inspira confiança, reconduz a alma a Deus em paz, antes mesmo de ela ter qualquer conhecimento inteligente disto, ou que possa dar-se conta do fato. Assim, plena de confiança, a mulher começa pelas questões de que o seu próprio coração estava cheio, fornecendo ao Senhor a ocasião de expor plenamente os caminhos de Deus em graça. Era a consequência natural das suas novas relações com o Salvador. Deus tinha assim conduzido as coisas, porque a questão da mulher estava longe ainda do sentimento do qual a graça devia conduzir mais tarde esta alma por ela própria. O Senhor responde à mulher segundo o seu estado. A salvação vinha dos judeus. Eles eram o povo de Deus. A verdade estava com eles e não com os samaritanos. Adoradores nem sabiam de quê. Mas Deus punha tudo isso de lado. Não seria em Jerusalém, nem em Gerezim, que se adoraria o Pai, que agora se manifestava no Filho. Deus é Espírito e importa adorá-lo em espírito e em verdade. O Pai procura tais adoradores. Quer isto dizer que o culto que a alma prestava devia corresponder à natureza de Deus, à graça do Pai que os tinha procurado. Nos escritos de João encontramos o seguinte: quando se trata da questão da responsabilidade, a palavra empregada é Deus. Quando se trata da graça para conosco, a palavra empregada são o Pai e o Filho. Quando se trata da bondade, caráter de Deus em Cristo para com o mundo, a palavra empregado é também Deus. Mas seguindo o nosso estudo, é assim que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jerusalém e Samaria desapareceriam inteiramente. Não haveria mais lugar para elas perante uma tal revelação do Pai em graça. Deus já não se ocultava, estava perfeitamente revelado na luz, e a perfeita graça do Pai atuava para se fazer conhecer por esta mesma graça que levava as almas a Ele. Ora,
A mulher ainda não tinha sido trazida a Cristo, mas, como vimos no caso dos discípulos de João Batista, uma gloriosa revelação de Jesus atinge a alma. Onde quer que ela se encontre, atua sobre ela, põe-na moralmente em movimento e põe a pessoa de Jesus em relação com as necessidades que nela se encontra. A mulher diz-lhe: eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Versículo 25. Por pequeno que fosse a inteligência da mulher, ou por mais incapaz que ela fosse de compreender o que Jesus lhe tinha dito, o amor do Senhor foi com ela ali onde ela podia receber a bênção e a vida. Ele responde-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. A obra está feita e o Senhor é recebido. Uma samaritana pecadora recebe o Messias de Israel, que os sacerdotes e os fariseus tinham repelido do seio do seu povo. O efeito moral produzido na mulher, pelo que se passou, é evidente. Ela esquece o seu cântaro, a sua fadiga, as suas circunstâncias, está cheia deste novo objeto do Cristo que se revela à sua alma. Ela está de tal modo cheia dele que, sem reflexão, torna-se uma pregadora e anuncia o Senhor com efusão e perfeita simplicidade. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Versículo 29. Nesse momento, ela não pensa no que fizera. Fora Jesus quem falara, e o pensamento de Jesus tira todo o azedume do pecado. O sentimento da sua bondade remove a fraude do coração que procura esconder o seu pecado. Numa palavra, o coração da mulher está inteiramente cheia de Cristo, e muitos creram nele pela palavra da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Outros, em maior número, creram também nele porque a sua palavra lhes dava uma convicção mais profunda em tudo o que mais direto e imediatamente se relacionava com a sua pessoa, a pessoa de Jesus. Os discípulos chegaram e espantaram-se de que ele esteja a falar com uma mulher. Ele, o seu mestre, o Messias. Compreende-se o seu espanto? Eles tinham alguma percepção acerca da dignidade do Messias e acerca das honras que lhe eram devidas, mas a graça de Deus manifestada em carne estava ainda longe dos seus pensamentos. A obra dessa graça era a comida de Jesus. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Versículo 34. Ele ocupava-se disto e, na sua humildade perfeita da obediência, encontrava a sua vida e o seu alimento para fazer a vontade de seu Pai e acabar a sua obra. O caso da pobre mulher samaritana tinha uma voz que enchia de profunda alegria o seu coração quebrantado, como estava neste mundo, porque Ele é amor. Se os judeus rejeitavam o Senhor, os campos estavam já brancos para a ceifa, onde a graça procurava os seus frutos para o celeiro eterno. Também para aquele que trabalhasse não faltaria o seu justo salário, assim como a alegria de ter tais frutos de vida eterna. No entanto, os apóstolos do Senhor, eles mesmos, eram apenas os ceifeiros onde outros tinham semeados. E a pobre mulher, disso era uma prova. Cristo, apresentado e revelado, respondia às necessidades que o testemunho dos profetas tinha feito nascer. Assim, mostrando uma graça que revelava o amor do Pai, do Deus Salvador. Se os judeus rejeitavam o Senhor, os campos estavam brancos para a ceifa, onde a graça procurava os seus frutos para o celeiro eterno. Também para aquele que trabalhasse não faltaria o seu justo salário,
assim como a alegria de ter tais frutos de vida eterna. No entanto, os apóstolos do Senhor, eles mesmos eram apenas os ceifeiros, onde outros tinham semeado. E a pobre mulher, disso era uma prova. Cristo apresentado e revelado respondia às necessidades que o testemunho dos profetas tinha feito nascer, assim mostrando uma graça que revelava o amor do Pai, do Deus Salvador, e saindo por consequência do seio do sistema judaico, reconhecia plenamente o serviço fiel dos seus obreiros no tempo passado, os profetas que, pelo Espírito de Cristo, desde o princípio tinham falado do libertador. Mas, em tudo isto, que glorioso quadro do propósito da graça e da sua poderosa e vivente plenitude da pessoa de Cristo, que excelso quadro do dom gratuito de Deus e da incapacidade do espírito do homem para apreender esta graça. Preocupado e cego como é, com as coisas que estão diante dos seus olhos e não vendo nada daquilo que ultrapassa a vida material, sofrendo por isso as consequências do seu pecado. Ao mesmo tempo, vê-se que é por meio da humilhação, do profundo abaixamento do Messias, de Jesus, que o próprio Deus se manifesta nessa graça. É isto que rompe as barreiras e dá livre curso à torrente da graça vinda do alto. Vê-se em seguida que a consciência é a porta de entrada do conhecimento das coisas de Deus. É-se verdadeiramente posto em relação com Deus quando Ele nos sonda a mente e o coração. É sempre assim, e é somente então que estamos na verdade. Além disso, Deus se manifesta Ele próprio desta maneira, revelando-se assim a graça e o amor do Pai. Ele procura adoradores e procura-os segundo esta dupla revelação de si mesmo, seja qual for a sua paciência para com aqueles que não veem mais longe do que o primeiro passo das promessas de Deus, como a mulher samaritana não via naquele que lhe falava senão o Messias prometido. Se Jesus é recebido, há uma completa mudança. A obra da conversão é realizada, a fé está no coração do convertido. Ao mesmo tempo, que sublime quadro divino da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, humilhado, é verdade, mas sendo nisto a mesma manifestação de Deus em amor, o Filho de Deus, o Filho que conhece o Pai e que realiza a sua obra. Que cena gloriosa e sem limites se abre à alma admitida a verdade, o Salvador, e a conhecê-lo assim. Todo o alcance da graça nos é aqui revelada na sua obra e na sua extensão divina, no que respeita à sua aplicação ao indivíduo e à inteligência pessoal que se pode ter acerca dela. O que nos é apresentado nesta cena não é precisamente o perdão, nem a redenção, nem a igreja, é a graça, correndo na pessoa de Cristo e a conversão dos pecadores para que todo aquele que queira e possa gozar dessa graça em Jesus seja capaz de conhecer a Deus e de adorar o Pai de graça. Mas, quanto teremos nós ultrapassado inteira e absolutamente os estreitos limites do judaísmo? No seu ministério pessoal, o Senhor, sempre fiel, apegando-se para glorificar seu Pai, obedecendo-lhe em tudo, dirige-se lá aonde Deus tinha preparado a esfera do seu trabalho. Deixa os judeus, porque nenhum profeta tem honra na sua própria terra, e dirige-se a Galiléia, entre os desprezados do seu povo, os pobres do rebanho lá, onde a obediência, a graça e os planos de Deus de igual modo o colocavam. Nesse sentido, ele não abandonava o seu povo, por muito perverso que este fosse, e opera lá um milagre que exprime o efeito da sua graça em relação com o remanescente crente de Israel, por muito fraca que fosse a fé desse remanescente.
O Senhor volta, pois, ao lugar onde tinha transformado a água da purificação neste vinho da alegria que alegra o coração de Deus e do homem. Comparar o Salmo 104, versículo 15, Juízes capítulo 9, versículo 13. Por esse primeiro milagre que tinha operado em Caná, o Senhor mostrara em figura aquele poder que livraria o seu povo e indicara que, sendo bem recebido por ele, estabeleceria a plenitude da alegria em Israel, criado por meio desse poder o bom vinho das núpcias de Israel com o seu Deus. Mas Israel não queria nada disto. O Messias não foi recebido. Por isso, ele se retira para a Galiléia, para o meio dos pobres do rebanho, depois de ter mostrado, ao passar pela Samaria, essa graça do Pai que ultrapassava todas as promessas e as relações judaicas. Graça esta manifestada na pessoa do Filho e na sua humilhação, e que levaria as almas convertidas a adorar o Pai em espírito e em verdade, fora de todo o sistema judaico, verdadeiro ou falso. Na Galiléia, o Senhor opera um milagre, o segundo milagre, no seio de Israel, onde ainda trabalha segundo a vontade de seu Pai, pelo menos aonde havia fé. Não, porém, no seu poder de ressuscitar os mortos, mas sim no de curar e de salvar a vida daquele que estava prestes a morrer. O Senhor realizava deste modo o desejo daquela fé e restituía a vida ao que ia morrer. Isso era o que ele, de fato, realizava em Israel enquanto estava neste mundo, conservar a vida ao que ia morrer. As duas posições em que Cristo se encontrava eram assim verificadas. Primeiro, o que, na sua qualidade de rejeitado pelo seu povo, ele ia fazer segundo os desígnios de Deus. E segundo, o que ele fazia no mesmo momento para Israel, segundo a fé que se encontrava entre o povo. Nos capítulos seguintes, veremos expostos os direitos e a glória que se ligavam à sua pessoa, do mesmo modo que a rejeição da sua palavra e da sua obra. Depois veremos assegurada a salvação do remanescente e de todas as ovelhas do Senhor, onde quer que elas estiverem. O Senhor, reconhecido por Deus durante a sua manifestação neste mundo, como seu Filho unigênito, muito amado, como filho de Davi e como filho do homem, é largamente mencionado. Fala-se também do que ele, Jesus, faria quando estivesse longe e do dom do Espírito Santo, assim como da posição em que colocava os discípulos diante do Pai e ao pé dele próprio. Depois, após ter contado os acontecimentos solenes que se verificaram no Getsêmani e os do dom da sua própria vida, após ter narrado a sua morte, como dando a sua vida por muitos, o último capítulo deste livro informa-nos, de modo breve, mas claro, do resultado nos planos de Deus de todos os fatos narrados, até ao seu regresso. Poderemos passar rapidamente sobre os capítulos 5 a 9, não como sendo de pouca importância, longe disso, mas como contendo alguns grandes princípios que podem ser assinalados, cada um no seu respectivo lugar, sem exigirem muitas explicações.